Olá, muito bom dia para você que nessa manhã de terça-feira está acompanhando a programação aqui do Portal do Zacarias. Olha só, nós estamos iniciando aqui uma pequena entrevista, um bate-papo para falarmos sobre um assunto muito importante, que é a respeito das cotas raciais, Esse assunto a gente vai debater nessa manhã aqui. Nós temos presente aqui nossos dois entrevistados, ela, Elda Castro, que é presidente do Movimento Nação Mestiça, e o presidente e o coordenador do Fórum Nacional do Povo Mestiço, Leão Alves, que vão trazer detalhes e o debate a respeito dessa questão que está sendo bastante falada, inclusive virando um assunto polêmico, ali na UFAM, que é onde vocês dois atuam também. E nós vamos falar a respeito das cotas raciais na UFAM, que está discriminando os pardos, que são os mestiços, E nós vamos começar primeiramente com ela, que vai trazer questões para a gente a respeito desse assunto polêmico. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dizer que é um prazer estar aqui, com um portal que é compromissado com a verdade, E que nos está dando essa oportunidade. Então, assim, é importante, Deixa eu verificar só se o seu tá ligado. Só um probleminha técnico aqui. Tá ok? Tá ok, pode continuar, perdão. Assim, importante, um portal que tem um compromisso com a verdade, que é o Portal do Zacarias, e dizer que é sério o que está acontecendo no país. E aí, o que acontece? Hoje em dia, os pardos, estão sendo discriminados porque não tem característica negroides. E está acontecendo isso na UFAM. Na UFAM, 4 jovens, ressaltando a questão da nossa identidade, que aqui no Amazonas, segundo o IBGE, os pardos são 60% mistura de índio com branco. E aí o que acontece? A UFAM discriminou 4 pardos, onde eles não têm característica negroide. Veja bem, minha cara. No estado do Amazonas, onde a população é composta por essa mistura de índio com branco, agora a UFAM coloca no seu pré-edital, que no edital geral não consta nada disso, e aí tem uma banca de heteroidentificação, formada inclusive pelo movimento negro e indígena, onde eles disseram que esse pardo, o pardo não tem característica, a gente do movimento classifica pardo pela sua mistura e não pela sua aparência, foram reprovados pela banca de heteroidentificação dentro do estado do Amazonas, ressaltando que existe uma lei, a 3.044, que reconhece o povo mestiço como grupo étnico, racial e cultural. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. E mais grave ainda o que vai acontecer na votação de amanhã no Congresso Nacional, na CCJ do Senado, onde um projeto de lei com relação ao serviço público coloca que a soma dos pretos com os pardos formarão os negros no Brasil. E isso é gravíssimo. Por quê? O mestiço, ele representa mais de 60% a nível federal, a nível nacional. Mas só veja bem, se o pardo, que não tem característica negroide, for atrás dessa vaga no serviço público, ele não vai ter direito a acessar essa vaga. E aí o que acontece? Seremos excluídos, quer dizer, a gente serve para aumentar o quantitativo, mas não serve para ter acesso a essas vagas a nível federal. E essas pessoas acabam ficando, de certa forma, prejudicadas, Porque ao invés de conseguir fazer o bom proveito dessas cotas, elas vão ser discriminadas por não terem características negras, é isso mesmo? Exatamente. Veja bem, você, olha a sua aparência, mistura do índio com o branco. Aí você vai lá, não, se tem cota para pardo, eu quero ter acesso a essa. Você será totalmente excluído, assim como eu. Então, assim, a gente serve para aumentar o quantitativo no serviço público, que eles, inclusive, nesse projeto, eles aumentam de 20% para 30%, das vagas para os cotistas. Eles estão inserindo, inclusive, os quilombos,
E nós, amazônicos, seremos totalmente excluídos, nós que somos mestiços. E aí, veja bem, como é que o pardo nasceu? Há 500 anos atrás, o pardo veio os portugueses e se misturou com as índias. E nascemos nós, os pardos mestiços. 50 anos depois, vieram os navios negreiros. Quer dizer, o pardo já existia antes de chegar os africanos no Brasil. E hoje nós somos discriminados pelo fato de não termos características de negros. Isso é um fato, né? Nós podemos trazer questões históricas, inclusive, né, de que comprovam que não tem como, não tem historicamente, nem de acordo com o IBGE, nós considerarmos os brancos e os pardos como os negros. Até porque não tem características, o pardo mestiço não tem características de negros, né? Hoje, o Brasil, ele é um país onde existem mais números de mestiços, ele é praticamente dominado por mestiços. O Manaus sendo onde há menos pessoas, habitantes negros, né? O senhor também vem trazer em questão essa pauta, né, a respeito das cotas raciais, onde os pardos mestiços eles estão sendo descriminalizados. Exatamente. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o estado do Amazonas segundo o último censo, ele é o terceiro menor estado em percentual de pretos. Só Santa Catarina e o Paraná têm um percentual de autodeclarados pretos menor do que do Amazonas. E isso se deve a um fato que, inclusive, nós, amazonenses, às vezes a gente não atenta. O Amazonas, na época da escravidão, ele era um exportador de escravos índios e escravos mestiços. O Amazonas ele exportava escravos para o Maranhão e do Maranhão ele era reenviado para o Nordeste. Então, como o Amazonas ele exportava escravos, ele não precisava importar escravos. Então, por isso que a mão de obra escrava africana no Amazonas foi muito pequena. E também um outro significado disso, por exemplo, é que o Amazonas foi o segundo estado a abolir a escravidão. Quer dizer, porque o primeiro foi o Ceará, que havia muito poucos escravos, e o Amazonas também tinha muito poucos escravos. Quer dizer, sendo que no Ceará, por sinal, a maioria da população do escravo do Ceará era formada por pardos, que é uma coisa que pouca gente atenta a isso, né? Que muitas vezes as pessoas falam em reparação histórica, também esse argumento, não, porque os pretos sofreram da escravidão e tal. Pois bem, foram os pardos e não os pretos o grupo que foi escravizado por mais tempo na história do Brasil. Porque quando chegaram os primeiros navios negreiros no Brasil, já havia escravo pardo. Quer dizer, porque eles escravizaram os índios e escravizaram também os filhos dos índios. Quer dizer, então, na realidade, a escravidão mais longa na história do Brasil foi a escravidão do pardo, do mestiço. Quer dizer, esse problema agora que acontece foi isso, é que esses movimentos negristas, eles conseguiram emplacar na legislação essa classificação de pardos e pretos como sendo população negra. Quer dizer, ou seja, um desprezo completo por uma realidade, né? Só para você ter uma ideia, cerca de 60% da população autodeclarada preta do Brasil está localizado só em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esses 4 estados detêm cerca de 60% da população preta do Brasil. Quer dizer, é uma questão... E mesmo nesses estados, a população preta não é a maioria da população. É também a população parda, pela própria Bahia. Tem muito mais pardo na Bahia do que autodeclarados pretos. Então, isso é uma questão muito importante, porque eles pegam os pardos para aumentar as cotas raciais, mas quando o pardo vai lá, ele acaba sendo discriminado. E no Amazonas a coisa fica mais acentuada ainda, porque o Amazonas, como foi bem colocado aqui pela presidente do Nação Mestiça, cerca de 69% da população do Amazonas é autodeclarada parda, e na sua grande maioria cabocla. Quer dizer, ou seja, são pardos que não têm aparência negroide. Pela lei de cotas raciais, por exemplo, 1/4 das vagas ficam reservadas a cotas raciais. Então imagine, no Amazonas, que você tem cerca de 4% de autodeclarados pretos e tem quase 70% de autodeclarados pardos, essas vagas vão ficar praticamente reservadas para 4% da população. Em outras palavras, provavelmente virá pessoas de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, de outras regiões deles para ocupar essas vagas. Vagas que estão, isso na universidade, acontece isso, e agora que esse projeto vai ser votado amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, que coloca também cotas raciais, tribunais raciais, punição para pardo que for excluído das cotas, se eles acharam que foi de má fé, no Serviço Público Federal.
E aí, nisso aqui, eu até destaco uma coisa importante. Nós temos 3 senadores do estado do Amazonas na Comissão de Constituição e Justiça, né? Tem o senador Plínio Valério, que apresentou, por sinal, um projeto de lei, uma emenda nesse projeto, separando pardo de negro, De negro. separando, quer dizer, e as vagas também sendo separadas. O que é o justo, né? O que é justo. E o senador Plínio Valério tem se manifestado claramente quanto essa política que vem do senador Paim do Rio Grande do Sul. Quer dizer, que até é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, são 2 estados do Rio Grande do Sul e o Amazonas essa coisa. Totalmente E tem diferentes. também o senador Omar Aziz, que também faz parte dessa comissão de Constituição e Justiça, é titular, né? Que se autodeclara como branco, ele no censo, e o senador Eduardo Braga, que na última eleição se declarou como pardo. Quer dizer, se declarou como pardo. Então, eu acho que é muito importante, nesse caso, os senadores do Amazonas, quer dizer, o senador Plínio Valério já se manifestou. Mas é importante que os outros senadores do estado do Amazonas também se manifestem. Né? Diga, senador Paulo Paim, com licença e tal, mas isso aqui não é uma realidade, isso vai prejudicar o povo do Amazonas. Quer dizer, porque a gente vê muito essa questão no Amazonas, é muito comum você ver as pessoas falarem em caboclo para isso, o X caboquinho, chega no festival de Parintins, o sangue caboclo, aquela coisa toda. Mas quando chega na questão legal, que o caboclo está sendo discriminado diretamente, o mestiço está sendo discriminado diretamente, fica aquele coisa... assim como se a figura do mestiço só pudesse ser uma figura folclórica. Quer dizer, não pode haver o mestiço enquanto alguém de direito, né? Então, essa é uma questão muito importante. A gente também traz em questão a situação do movimento pardo mestiço, né? Que, inclusive, ainda atua na Universidade UFAM. Qual é a posição desse movimento dentro da universidade? Bem, o movimento Pardo Mestiço, né, que é o Nação Mestiça, né, tem diretamente dentro da UFAM reivindicado, né, o direito desses pardos que foram excluídos. Inclusive, a gente pediu em 2021 que fosse a gente fizesse parte da banca de heteroidentificação para dizer quem era pardo, e não hoje, atualmente, como é ditada pelo movimento negro, né, nessa banca de heteroidentificação. E aí a gente também, né, o movimento ele tem núcleos em vários estados, em vários municípios, onde tem essa lei que nos protege, né, justamente por conta dessa discriminação que a gente sofre. Ressaltando que dentro da UFAM, a gente esteve presente lá semana passada, né, na segunda-feira, tivemos reunião com o reitor e também com o presidente da banca de heteroidentificação, né, onde eles disseram que os que foram excluídos, os pardos, né, que são 4, fizesse um requerimento solicitando que fosse refeito o parecer da banca que desclassificou eles, né, e aí eles colocam até que lá não ter lábios grossos, não ter traços, cabelos enrolados, então totalmente indo contra a lei de cotas, né, e por sinal o movimento Nação Mestiça esteve presente na reformulação da renovação da lei de cotas, né, ano passado, no Senado, onde a gente deixou claro a separação pretos, pardo, indígena, deficiente e os quilombolas, que foi acrescentado pelo movimento negro, né, que é o senador Paulo Paim do PT, né, que estava à frente desse projeto, e ele também, né, vem com o intuito de transformar a gente em negros, né, esses pardos que é essa mistura no Brasil, né? Então, assim, o que a gente vê que a UFAM não cumpre a lei. A UFAM, como eu falei para o reitor segunda-feira passada, eu disse o que nós queremos aqui, e esses pardos que foram excluídos, é que a lei de cotas raciais, que foi aprovada no Senado, seja respeitada, e lá separa pretos de pardo. Então, assim, eles têm uma resolução que classifica os pardos como negros. E essa resolução tem que ser revogada de imediato. Então, o movimento está atuando diretamente, acompanhando os pardos que foram excluídos, que são os mestiços, para que a UFAM cumpra a lei. Eu já ia entrar nessa questão mesmo a respeito dessas pessoas pardas, né? 3, são 3? 4. São 4, né? Que foram excluídos por não terem características de negros. Essas pessoas, após essa decisão, elas vão conseguir retomar novamente, voltar ali a aproveitar essa cota do mestiço pardo?
Bem, eles vão entrar com recurso, né? Porque eles não tiveram sua matrícula efetivada, porque justamente por não ter traços negroide, né? Segundo o parecer dessa banca de heteroidentificação. E aí eles entraram com recurso, estão aguardando, né? Caso a UFAM não cumpra a lei, será feito na justiça mesmo, né? Eles entraram na justiça para que a lei de cotas seja respeitada e também os seus direitos que estão sendo discriminados, né, por ser pardo, né, deixando claro que esse pardo ele está sendo discriminado não só no estado do Amazonas, inclusive na Bahia, muitos pardos lá na Bahia, né, têm sido excluídos de concurso público e de universidades. E hoje chega o estado do Amazonas dentro da UFAM, essa discriminação contra os pardos, que são os mestiços. E com relação a essa questão ainda da cota, quem é que pode definir se a pessoa ela é parda, se ela é preta, se ela é mestiça? Como é que fica organizado esse lado aí? Essa pergunta foi perfeita, porque a lei de cotas ela é de 2012, a lei de cotas raciais. Nós participamos até do processo todinho e tal. Acompanhamos todo aquele processo, e na lei de cotas não tem a palavra negro. A lei de cotas diz o seguinte, que as vagas devem ser para pretos, pardos, indígenas, depois fizeram uma emenda, e deficientes físicos. Quer dizer, proporcionais, respectivamente, à população dessas pessoas, desses segmentos, na população do Estado. Quer dizer, então não tem a palavra negro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, quando começaram a implementar a lei de cotas, eles começaram a colocar as cotas somadas. E aqui no Amazonas, nós entramos no Ministério Público aqui no Amazonas e falamos que não. A lei de cotas diz que as cotas têm que ser separadas. Ou seja, a cota para preto é para preto, cota para pardo é para pardo. Quer dizer, cota para índio é para índio. Então, o Ministério Público notificou as universidades, elas começaram a fazer a separação. Daí, na época, o ministro que era o Aloysio Mercadante, fez uma portaria dizendo que os 3 segmentos teriam que se disputar as vagas juntos, sendo que a universidade, no uso da sua autonomia, poderia separar o segmento dos indígenas. Ou, em outras palavras, quer dizer, se todos os grupos podem disputar junto, poderia acontecer, por exemplo, dos pardos pegarem todas as vagas, ou dos índios pegarem todas as vagas, ou dos pretos pegarem todas as vagas. Então, a lógica a lógica seria não existe cota, né? Exatamente. Ninguém seria privilegiado, no caso. Isso seria lógica, só que esse é um projeto político, de eliminação mesmo. E a gente tem denunciado isso há muito tempo. A intenção é a eliminação do pardo, a eliminação do mestiço, para que o Brasil seja dividido em grupos raciais estanques. Esse é o objetivo, né? Pois bem, então não existe na lei de cotas a ideia de tribunal racial. Então, mas só que foi o que eles fizeram. Eles colocaram na lei e jogaram para a universidade, sob o argumento da autonomia universitária, a criação desses tribunais raciais. Entendeu? Quer dizer, olha só a esperteza que fizeram a coisa. Daí, esses tribunais raciais acrescentaram mais ainda esse tipo de coisa, como está acontecendo na Universidade Federal do Amazonas agora. Criaram traços negroides. Quer dizer, a própria existência do tribunal racial por conta própria já não tem previsão legal. Porque, de acordo com a lei, isso não condiz, né? Exatamente. Outra coisa, a lei diz que o critério é segundo o IBGE. E aí começou um processo também curioso, que eu acompanhei de perto esse processo. Essa lei foi aprovada num dia, a lei do Estatuto da Igualdade Racial, que classificou os pardos como negros, foi do senador Paulo Paim. Quer dizer, no dia seguinte, começaram a aparecer assim na internet, pessoal falando, olha, o IBGE classifica pardo como negro. E não é verdade. Na realidade, os movimentos negros, há muito tempo, eles pressionavam o IBGE para que eles tirassem preto, tirassem o pardo do IBGE e colocassem negro. Somente negro. Então, as categorias seriam branco, negro, indígena e amarelo. Esse era o objetivo, o objetivo dos movimentos negristas. Esse tipo de ideia. Quer dizer, e o pardo, por sinal, sempre teve na coisa, até no 6.190 foi tirada a palavra pardo e foi colocado mestiço. Porque pardo, na verdade, significa mestiço. Só que o IBGE, nesse tempo todinho, o pardo, quer dizer, é uma categoria reservada para mestiço. E o IBGE usa autodeclaração. Quer dizer, o IBGE, quando chega o recenseador, se você diz que você é branco, ele vai colocar branco, ele não quer saber. Se você dizer que você é preto, ele vai colocar preto. Ele não quer saber, não é a opinião do recenseador, é a sua opinião sobre você mesmo. Uhum. Quer dizer, então ele vai colocar isso.
Então, ou seja, se você for seguir o critério do IBGE, é autodeclaração e acabou-se. Autodeclaração e acabou-se. Quer dizer, esse que é o critério do IBGE. Então, a lei diz que o critério é do IBGE. E o IBGE nunca classificou o pardo como negro. Quer dizer, ou seja, então, só que eles se propagaram, curioso, eles começaram a propagar essa ideia de que não, o IBGE diz que classifica pardo como negro, e não é verdade. Quer dizer, eles que fizeram uma lei dizendo que os autodeclarados pardos, os autodeclarados pretos, o senador Paim, no estado de igualdade racial, seriam classificados como população negra. Observe a esperteza que eles fizeram. Não conseguiram convencer o IBGE, então fizeram isso. A pessoa chega lá, no censo, eu sou pardo. Daí chega lá, não. A lei está dizendo que ele é negro. Ele está se declarando negro. Ele não está se declarando negro. Ele está se declarando pardo. Chega no interior aqui do Amazonas, que nossa população, com o aspecto do caboclo, diz que você sabia que você é negro, cara? O que é isso? Você está vendo o que está se tratando, né? Quer dizer, então é uma questão... E até, só fazendo uma questão histórica, também é interessante. Né? Só para destacar isso. Sabe por que tem a palavra preto no censo e não tem a palavra negro? Porque a palavra... O primeiro censo brasileiro foi de 1872. O censo de 1872 não havia ainda sido abolida a escravidão. Então, a palavra negro significa escravo. Quer dizer, por isso que o navio tem o nome de negreiro, não era porque transportava preto, é porque transportava escravo. Quer dizer, os índios escravos eram chamados de negro da terra. Quer dizer, é por isso que nos Estados Unidos, por sinal, até o Obama mandou tirar a palavra negro no censo dos Estados Unidos, que é uma palavra ofensiva. Quer dizer, então, por isso que, para poder destacar bem que a palavra não era ofensiva, colocaram preto no censo e segue até hoje. Então, observe o outro absurdo da coisa. Você está querendo impor sobre uma população, né, que rejeitou a palavra negro, inclusive a palavra negro estava uma palavra que os nossos... E tem documento histórico que mostra que os índios não gostavam da palavra ser chamada de negros. Quer dizer, ou seja, nossos ancestrais índios rejeitaram a palavra e vem o pessoal impondo você a aceitar uma palavra que significa escravo. Se eles querem ser chamados por negros, direito deles. Mas impor isso a nós, sermos chamados de escravo, nós temos todo o direito de não aceitarmos isso. Né? Quer dizer, obviamente a gente respeita o direito deles de querer ser chamados de negros, mas impor isso aos outros, né, tem esse aspecto, vamos dizer assim, moral da coisa. É tudo uma questão também de respeito e valorização histórico, né? Porque isso já vem desde a antiguidade, não se misturava, não se distinguia negro e nem indígena, né? Não se dizia que era um povo só, eram povos separados. A partir da junção desses dois povos, né, é que veio assim o mestiço que atualmente, infelizmente, estão sendo descriminalizados. Exatamente. Bom, nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, né? Para você que nos acompanhou até aqui, nós estamos abordando ainda a respeito do assunto das cotas raciais, especificamente na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, em que os pardos estão sendo descriminalizados pelo fato de não terem características negrísticas, gente. Esse é assunto que nós acabamos de abordar aqui com os nossos dois entrevistados, né? A dona Elda e também o seu Leão, que acabaram trazendo detalhes para nós a respeito desse assunto. Antes de nós encerrarmos a nossa entrevista, vocês dois querem falar mais alguma coisa, impor mais algum detalhe a respeito desse assunto? Gostaria de dizer o seguinte, que o projeto será votado amanhã, né, no Senado, na comissão do CCJ, onde nossos 3 senadores, né, que representam o estado do Amazonas fazem parte dessa comissão. E eu espero que os outros 2 senadores, Eduardo Braga e Omar, façam a sua parte em favor do povo mestiço, né, povo pardo do estado do Amazonas. E ressalto a importância que eles possam votar junto com o senador Plínio Valério, que apresentou uma emenda onde separa os pretos dos pardos, e ele diz na sua emenda que esses pardos são os mestiços. Então, peço também, você que está nos assistindo nesse momento, que mande e-mail para os senadores da CCJ e também para todos os senadores que, depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, será levado ao plenário. Mande e-mail dizendo que eles possam votar com o senador Plínio Valério na sua emenda que separa preto de pardo, que somos nós, os amazônidas, e também os mestiços que formou esse estado
e esse Brasil, onde essa mistura do índio, do negro e do branco que formou o povo mestiço brasileiro e que hoje está sendo discriminado, né, por não ter aparência negroide. Nós estamos aqui e ressalto, vamos acompanhar severamente amanhã a votação que se dará às 10 horas, né? E eu peço mais uma vez que você mande e-mail para todos os senadores a aprovar, junto com o senador Plínio Valério, a emenda que foi feita. E nós deixamos um recado aqui para o senador do Estado do Amazonas, ressaltando que nós iremos acompanhar o voto de vocês. E, com certeza, o povo amazônico, o povo mestiço do Estado do Amazonas acompanhará e, com certeza, conforme o resultado, dará o resultado nas urnas. Muito obrigada. Senhor? As observações dela foram importantíssimas, quer dizer, existe uma responsabilidade dos nossos senadores do Estado do Amazonas, os 3 são membros titulares da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Plínio Valério, que apresentou a emenda número 4, que é a emenda que retira os pardos dessa classificação como negros e os protege contra os tribunais raciais que vêm junto com essa proposta com esse projeto. Quer dizer, essa é uma questão importante. Também é importante até destacar sobre aquela questão das cotas raciais, que as cotas raciais, normalmente as comissões de identificação, elas excluem os pardos da composição delas. E também essas comissões, normalmente, elas aceitam que os autodeclarados índios, né, sejam identificados por uma declaração da sua comunidade. Quer dizer, ou seja, se chegar um índio lá com aspectos louros, olhos azuis e tal, chegar até aqui o meu Rani, eu sou índio da etnia tal, ele aceita, sem aparência nenhuma. E nós que somos pardos, que nós não temos um padrão de aparência, que pardo pode ter qualquer padrão de aparência, quer dizer, nos é exigido um padrão de aparência e um padrão de aparência negroide. Então, é preciso a gente ver essa questão, porque está se dando aí um processo de genocídio, e é importante isso. Esse projeto de classificação de pardo como negro, ele é genocida. Ele é criminoso no sentido de crime contra a humanidade, porque nós somos uma etnia reconhecida pelo Estado do Amazonas, pelo Estado de Roraima, pelo Estado do Mato Grosso, pelo Estado da Paraíba. Nós somos uma etnia. Quer dizer, como você tem o Satarimaué, o Caigangue, a Troaria, o pardo, o mestiço, ele é uma etnia reconhecida. Quer dizer, inclusive o território de Manaus, a Lei Orgânica do Território de Manaus, diz que esse território é do povo mestiço. Quer dizer, nós somos uma etnia. Então, é preciso que isso seja levado nessas comissões de Constituição e Justiça, porque esse projeto é inconstitucional. Mas se os senadores do Estado do Amazonas e outros senadores que estão comprometidos com a questão de direitos humanos não manifestarem contra isso, isso vai sendo passado. Então, como a presidente do Nação Mestiça colocou, nós vamos continuar atentos. E só para finalizar, é muito importante, uma coisa que a gente vê uma grande falta, são as pessoas que são, vamos dizer, celebridades mestiças, se manifestarem sobre isso. Quer dizer, como eu falei, a gente vê muito festa aí de festival, muita celebridade que fica cantando, né, que fica fazendo show, ganhando, né, milhões com a questão da cultura do Amazonas, mas não dá um pio em defesa dessa questão para defender, né, o mestiço, para defender o povo mestiço sobre desse tipo de situação. Infelizmente, nós temos visto até pessoas defendendo a questão dos negros, celebridades de movimento negro que vão lá e tal e defendem a coisa, e defendem essa agenda do movimento negro. Mas, infelizmente, onde é que estão aquelas celebridades que se digam mestiças, aquelas celebridades que se dizem caboclas, onde é que estão elas nessa hora em que o povo mestiço precisa tanto delas? Obrigado. Obrigado a vocês pela presença aqui conosco do Portal do Zacarias, inclusive obrigado também por nos procurar, para expor essa situação, né? E para você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, é importante você prestar atenção nesse assunto, porque é um assunto importante de utilidade pública, inclusive, e preste bem atenção nos detalhes, nas questões, para ver se você também não está sendo descriminalizado, né? Se você se considera pardo, mestiço, você pode estar sendo descriminalizado e também sendo evitado de utilizar desse privilégio que são as cotas raciais que também te pertencem. A gente vai continuar acompanhando o caso, né, e também o resultado para entender a resposta final a respeito desse assunto. Bom, gente, aqui nós ficamos
com o final da nossa entrevista. Para você que quiser assistir novamente o assunto abordado nessa manhã, você pode acessar o portal do Zacarias, que essa entrevista vai estar completa lá no link no nosso portal. Tenha um bom dia e até mais.